Olá, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, na paz do Senhor, graça e paz, tudo bem? Espero que sim. Nós estamos aqui hoje para continuar falando de teologia, de aliança e temos uma visão geral da Escritura. Bom, eu comecei aqui com o Antigo Testamento, né, separando aqui o índice dos livros, né? A gente geralmente encontra logo no início da Bíblia ali essa divisão ali, Antigo Testamento, Novo Testamento. E gostaria que hoje, nessa aula, você tivesse uma visão geral da Escritura, dos acontecimentos. Eu sei que é um pouco, às vezes, difícil, às vezes complicado, a gente começa a ler, principalmente o Antigo Testamento, e parece não haver uma sequência, né? E eu já vou te explicar por que às vezes a gente está lendo um assunto, acaba um livro, começa outro e o assunto já é completamente diferente, um espaço geográfico diferente, um momento diferente e às vezes complica um pouquinho o nosso entendimento ali do que a gente está lendo, não é? Bom, isso acontece porque, se você der uma olhadinha, essa é a forma que os livros estão divididos na Bíblia, né, na nossa Bíblia. Você começa ali com o primeiro livro de Gênesis e termina com o último aqui de Malaquias. Mas eles estão separados por assuntos, por temas e não por uma sequência cronológica, né, o que às vezes dificulta aí o nosso entendimento e a nossa leitura, né? Logo no início a gente tem ali os livros da lei, né, os livros da Torá, da instrução, né, que são ali os livros que nós vamos chamar de Pentateuco, né, esses primeiros 5 livros, que é o livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que é atribuído, né, ali a boa parte deles, né, a Moisés, né, conhecido genericamente como Lei de Moisés, alguns títulos assim, né, o Livro da Lei, que são esses 5 primeiros ali. Né. Moisés ele morre no finalzinho ali do livro de Deuteronômio e começa a posse da terra ali com Josué. E aqui nós temos os livros históricos. Eu gostaria que você olhasse aqui, ó, livros poéticos. O primeiro livro poético aqui está o livro de Jó. O livro de Jó, pela escrita, esse bem aqui, ó, no meio da tela aqui, ó, livro de Jó, ali antes de Salmos. Pela escrita, pelo período, pela localização que ele vive, pelo tempo que ele vive, por alguns relatos, principalmente ali do capítulo 1 e 2 de Jó e a parte final, né, do livro de Jó, a gente chega a uma data ali de possivelmente o livro mais antigo de toda a escritura, né? O relato dele seria mais ou menos contemporâneo ali com o Abraão, um pouco antes de Abraão, o que faz desse livro possivelmente aí o livro mais antigo de toda a escritura. E olha onde é que ele está, né? Se você olhar aqui, ó, livros poéticos. Por quê? Porque ele está separado por tema, né? Assim como os Salmos, Provérbios, né? Ele está na mesma categoria. Então você já vê que não está por essa ordem cronológica, né? Bom, então basicamente a gente tem ali o início da Bíblia, né? Falando da criação, ali a parte do Pentateuco, da lei, dessa formação, né? Depois os livros históricos, toda aquela parte histórica da Terra, Terra Prometida, né, dos reinados, né, ali esses relatos nos livros históricos. E nós temos os livros poéticos, a gente conhece bastante, né, o livro de Salmos aí, conhecido mundialmente, né, por cristãos e não cristãos. E nós temos os livros proféticos, né, que nem todos conhecem aí. Nós temos aqui 5 livros no Pentateuco, o histórico nós temos 12, os livros poéticos nós temos 5 e os proféticos 17, né? Os livros proféticos, geralmente ele vem separado. Aqui, ó, esses primeiros livros, Isaías, Jeremias, Lamentações, que é do profeta Jeremias também, né? Ezequiel e Daniel. Esses livros aqui, geralmente a gente chama de profetas maiores, né? Não pela relevância ou importância, tá? Mas pelo tamanho do livro, né? O tamanho ali
quantidade mesmo, né? A extensão desses livros, tá? São chamados de profetas maiores, porque escreveram mais, só por isso, tá bom? E depois o que nós chamamos de profetas menores, né? Esses 12 aqui, né? Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, tá bom? Esses profetas, porque os livros são bem curtinhos, né? São livros pequenos, tá bom? A gente tem uma visão aqui um pouquinho mais ampla, eu separei eles aqui, né? A gente tem ali a parte inicial, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, relatos, boa parte desses relatos ali pelo próprio Moisés, né? Desde a história da criação, da queda do homem, dos patriarcas, né? E essas instruções iniciais do relacionamento de Deus com o homem, né, aqui nessa parte do Pentateuco, né, da Torá, que para o povo judeu é a parte mais importante de toda a escritura, tá bom? Havia esse entendimento, inclusive no período do Novo Testamento, para eles que a Torá e os profetas eram mais importantes do que os livros históricos, né? E essa era uma divisão ali que eles tinham em mente. Tá bom? Então nós temos os livros históricos, né? Josué, desde a posse da terra, o substituto, né, de Moisés, com esses livros que contam essa parte histórica para a gente, tá bom? Nós temos livros poéticos, como eu acabei de falar, e esses proféticos aqui, onde os livros dos profetas podem ser divididos aí, você pode escutar essa expressão, tá? Profeta maior, tal, porque era um profetão, né? E o outro profeta menor, porque era um profetinha, não, tá? Era por causa do tamanho do livro ali, da escrita, tá bom? Bom, seguindo aqui, eu fiz uma visão aqui um pouco mais cronológica para você ter essa ideia de como seria a sequência quando a gente está lendo, né, da história do povo de Israel, tá bom? Eu fiz agora há pouco, né, aqui no PowerPoint aqui, montei, e conforme eu vou falando aqui nas próximas aulas aqui, eu vou tratando essa temática de uma forma mais específica, tá? Hoje eu quero só que você tenha uma noção geral aí da escritura, tá bom? Basicamente, essa parte inicial aqui do Pentateuco, né, aqui de Gênesis mesmo, ó, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Nós vamos começar com essa parte da criação, da queda dos patriarcas, do êxodo e a peregrinação e das leis, tá bom? E da terra prometida em relação à aliança, né? Mas não da conquista. Então, o Gênesis ele começa com um relato da criação, né? Esse relato dado por Moisés já muitos anos depois. O Gênesis começa ali, capítulo 1, falando da criação de todas as coisas, para a gente ter uma visão bem geral, né? É uma forma bem simples da gente ler, não tão específica, detalhes da criação, né? Tanto que o capítulo 2, ele reserva um relato mais detalhado, por exemplo, da criação do homem, tá? Relato esse que já estava no capítulo 1, tá? Então, assim, a gente tem o início de Gênesis ali, falando da criação, e a primeira aliança, a primeira ordenança, né, de Deus com o homem, né, em que ele vai lavrar a terra, e logo no início a primeira bênção ali, né, que Deus os criou à sua imagem e semelhança, e Deus os abençoou e diz, frutificai-vos e multiplicai-vos, enchei a terra, né, esse é o verso 28 lá do capítulo 1, por aí a gente já começa a perceber que há uma bênção, né, de Deus ao homem, né, que é a frutificar, multiplicar, encher a terra, né, de que forma? Ter filhos. Você vê que aqui a gente já vai contra algumas discrepâncias que a gente vê aí nos dias de hoje, né? Existe aí
muita besteira em relação à criação, e uma delas é exatamente aí onde muitos vão dizer que o pecado de Eva foi cometer relações sexuais ou com a serpente, né? Enfim, você vê que não, né? Você vê que o texto bíblico já antes da queda ele já trata desse ponto aí, né? Na bênção e na ordenança de povoar a terra e tudo, né? Deus os abençoou, né? Já começa assim, né? O que já chega a mostrar para a gente que é bastante uma besteira isso aí, né? E tem bastante aí, tá? Você pode procurar aí na internet que você vai achar bastante gente falando disso aí. Capítulo 2 ao capítulo 1, tá? Ele vai terminar a história da criação lá no capítulo 2, na parte A do versículo 4, tá? E na parte B do versículo 4, a metade do versículo, né? Parte A, primeira sentença, a parte B, a segunda sentença. Essa parte B, ela vai começar detalhadamente a história da criação. Então o primeiro capítulo, na verdade, ele não acaba no final do capítulo 1, ele acaba na metade do versículo 4 do capítulo 2, tá bom? E aí eu já aproveito para pegar um gancho aqui. Quando a Bíblia foi escrita, os pergaminhos, quando era escrito, eles não eram separados por capítulos, né, por versículo. Inclusive essa divisão de capítulos e versículos, ela foi muito tardia. Tá? A de capítulo mesmo já é no século XIII, né, a primeira divisão da Bíblia em capítulos vai ser em 1204, 1205, né, século XIII, e a primeira em capítulo já na Vulgata, já no século XVI, em 1552, tá bom? Então, assim, quando eu pego um texto para ler, eu tenho que tomar cuidado para não... eu vou ler aqui o capítulo 1. Geralmente a gente faz isso, né? Eu vou pegar aqui Lucas, capítulo tal, e às vezes o que acontece? Às vezes eu leio ali e o assunto continua no próximo capítulo, né? Isso acontece muito, principalmente nas cartas paulinas, ou de forma geral nas cartas, né? Por quê? Porque o pensamento e a abordagem de que Paulo ou de que o escritor da carta, né, falava, ele é muito maior, é muito mais amplo, né? Então ele vai falar, às vezes, começa no capítulo 1 falando de um assunto, muda de assunto, volta naquele assunto no capítulo 3, é o que acontece, por exemplo, em 1 Coríntios, ele está falando de um assunto do capítulo 1, monta uma frase subordinada, no capítulo 2, desenvolve um pensamento, volta ao assunto do capítulo 1 lá no capítulo 3, e assim por diante. De forma que a Bíblia foi escrita e não foi dividida em capítulos e versículos. A nossa está dividida em capítulos e versículos porque facilita, né? Facilita para a gente encontrar, tá bom? Então, cuidado, eu vou ler o relato da criação. O capítulo 1 de Gênesis não trata até o final, né? Ele encerra na primeira frase do versículo 4 do capítulo 2, onde começa, na segunda frase, deveria haver uma separação ali até de versículo, né? E aquela segunda parte continuar, tá bom? Essas separações ali, para você ter uma ideia, tradicionalmente a nossa Bíblia tem 31.102 versículos, e às vezes, só de tradução para tradução, tem um versículo a menos, que ele está embutido no meio de um versículo, né, ou de algum detalhezinho ali, que é o caso do capítulo 13, se não me engano, de 2 Coríntios, né, da Revista Corrigida, Almeida, que é tradicionalmente mais usada, e da Almeida Atualizada, né, chega a ter um versículo a menos ali. Porque ele está embutido ali dentro de outro versículo, né? Então, assim, são detalhes, né, que a gente tem que às vezes se atentar, porque é normal, muito comum a gente ler o capítulo e não continua, né? E às vezes o pensamento, o raciocínio, ele continua, né? Ele não foi feito para ser dividido, né? Acho que o livro que mais respeita de uma forma assim mesmo por capítulos, encerra o assunto, é o livro de Jonas. O livro de Jonas ali você pode pegar os 4 capítulos ali, com exceção ali talvez do último versículo do capítulo 3 e do primeiro do capítulo 4, mas assim, é o que dá para dividir. Não, eu vou ler um capítulo, né, da Bíblia hoje. Aí sim, aí você pode ler o Jonas, que aí ele segue essa divisão aí. Os demais da Bíblia você realmente não vai conseguir em capítulo
em nenhum capítulo, tá bom? Então assim, a história da criação ela começa me falando, né, como Deus é todo poderoso, vê que Deus já é completamente suficiente, né, ele é o Deus da criação, né, a Bíblia não está preocupada com essa visão helenística, essa visão grega nossa de querer definir todas as coisas e dar nome, dar ser, né, detalhes a todas as coisas, né, a Bíblia já apresenta, né, no princípio criou Deus os céus e a terra, né, ele já é poderoso, ele é Deus e acabou, não tem que sair especificando quem é Deus, né, explicando, né, nessa visão grega nossa que a gente precisa dessa explicação. Então, eu tenho a criação, o homem sendo feito, criado de forma perfeita, e aí na criação eu já tenho a primeira aliança de Deus com Adão, né, essa aliança adâmica, que é ali no capítulo 1, ali a partir do verso 28 ali, né, eu tenho a primeira aliança, onde onde Adão ele não tem influência do pecado, por isso ele tem o livre-arbítrio, ele tem o poder de escolher o que ele quer fazer. Inclusive as discussões no mundo hoje de livre-arbítrio é pautada justamente após a queda, né? Antes da queda, tanto quem crê numa visão reformada de predestinação ou quem não crê, né, independente, para o Adão, né, é visto o livre-arbítrio pelo fato de eu não ter uma influência do pecado aqui, né, agindo no ser dele como sendo algo natural, né, como sendo natural dos homens pecarem. Né. Então Adão não tinha até então, né, na criação aqui, essa condição de pecado, portanto, ele sim, né, em toda a corrente teológica, ele tem livre-arbítrio, tá? Só uma notazinha de rodapé. Né? Mas aí eu tenho aqui a criação, aí Adão, ele recebe a ordenança ali de Deus, né? Ele foi colocado no jardim, né? Que esse jardim estava num local chamado Éden, né? Por isso o jardim no Éden, né? Era uma localização, né? Era um jardim na terra do Éden, né? No Éden, né? Não é do, é no, né? A expressão bíblica. Então é colocado em um jardim no Éden, e onde ele vai, né? Cuidar da terra. E é interessante que aí no capítulo 2, na parte B do verso 4, né, quando começa a relatar, ele termina um relato inicial, geral da criação, e começa agora a falar da criação do homem em detalhes específicos. Tá? E você vai ver que o homem foi criado, a mulher foi criada da carne do homem, né, foi criada da costela, né, da expressão ali, né, que Adão fala, né, o osso do meu osso, né, carne da minha carne, né? E é interessante que aqui também nós já temos um outro ponto, né? Existe aí a teoria de que não, o homem e a mulher, eles eram gigantes aí, eles não tinham a carne como nós. Eles vão receber esse corpo, material de carne, após o pecado. Por quê? Após o pecado, né, Deus vai fazer para eles vestimentas, né? E essa vestimenta é a pele humana, né? Você vê que anteriormente, quando relata da criação, né, no relato específico da criação do capítulo 2, já joga por terra o detalhe de que eles não eram feitos, né, nessa carne, visto que a Eva será criada já da costela do Adão, né, feito da carne dele. Então, até a expressão dele, né, carne da minha carne, né, e assim por diante. Então a gente já vê que muita teoria aí, muita coisa, né, que a gente vê lançado aí na internet e tudo. Então é importante a gente ter o cuidado de analisar a escritura, né, de procurar entendê-la bem, tá bom? Outro detalhe aqui é do primeiro ponto ali, ó, criação, depois a queda e efeitos da queda. Outra discussão muito grande, né? Quanto tempo? Mas quanto tempo tem o homem na Terra, né? A ciência fala que o homem tem milhões de anos, mas a Bíblia, os cristãos falam que o homem só tem 6.000 anos, 4.000 anos antes de Cristo. É interessante que são relatos, primeiro, capítulo 1 e 2 da criação e da criação do homem, e o relato do capítulo 3, que é o relato da queda, e os efeitos da queda, que vai do capítulo 3, a metade do capítulo 3 até o capítulo 11, né?
esses efeitos da queda e a queda em si, a gente vê que dali em diante, tá? A partir do capítulo 3 da queda, começa-se a datar o período histórico, o período bíblico, né? E é daí que a gente chega nesse período de aproximadamente 4.000 anos lá da queda de Adão, tá? A questão é, quanto tempo Adão ficou no Éden entre o capítulo 2 e 3? A gente não tem essa resposta. Tá bom? As pessoas ficam tentando dizer que, porque o homem tem 4.000 anos antes de Cristo, porque a Bíblia dá esse relato histórico. O relato histórico começa a partir da queda no capítulo 3 de Gênesis. Então, o tempo que eles ficaram do capítulo 2 ali até o 3, né, ou seja, da criação e do período que eles vão cultivar a terra, que eles vão ter filhos, ao ponto de povoar toda a terra, né, logo em seguida eles vão ter filhos depois do pecado, né, você vê o que acontece com Caim e Abel, e o Caim vai para a terra de Nod, lá ele casa com quem, pelo amor de Jesus Cristo? Por filhos que Adão e Eva já tiveram antes do pecado, né, por terras que já estavam povoadas. Então a gente precisa ter esse cuidado de falar, porque a ciência fala uma coisa, a Bíblia fala, não, a Bíblia não fala. A Bíblia fala que a partir da queda, né, dali, se a gente for fazer uma contagem de tempos, a gente vai ter da queda do homem até Jesus Cristo, essa média realmente de 4.000 anos, tá bom? E de Moisés ali até lá, mais ou menos 1.500 anos. Então, assim são as datas, né, que a gente vai ter, tá? Agora, quanto tempo ficou no Éden, não sei, né? A Bíblia não é um relato sequencial ali, tá? Ele conta como Deus criou e o que Deus fez e a bênção de Deus para eles, da misericórdia, né, o projeto de Deus para a humanidade, e depois a queda e dali para frente, né, a misericórdia de Deus com o homem. Aí sim, um relato já contínuo da Escritura, mas quanto tempo eles ficaram no Jardim do Éden, a gente não tem como determinar quanto tempo eles ficaram ali naquele jardim no Éden, né? Então, foram 1.000 anos, foram 1.000.000 de anos, não sabemos, tá bom? Por quê? Porque a Bíblia só começa o relato agora após a queda, tá bom? Então, Gênesis 3 inicia-se com a queda, tá bom? Bom, a queda, o que nós temos na queda? Nós temos ali, gente, cada item desse depois eu vou analisar na escritura, tá? Vou analisar o capítulo 1 e 2 de Gênesis ali bem detalhadinho, né? O capítulo 3, tá? Sem entrar em discussões teológicas, ficar entrando muito, né? Só assim algumas notinhas de rodapé, né? Que eu não dou conta. E alguns detalhes, tá? Mas assim, preocupa não que depois eu vou abordar cada item desse aí, tá? A queda e os efeitos da queda que a gente tem. A queda você tem talvez a grande demonstração, né, de amor de Deus com a humanidade. Por quê? A gente tem o presente que Deus dá a Adão, né? Adão e Eva, Deus dá um presente para eles, né? Eles não mereciam, porque são criaturas, foram criados, por que eles mereceram? Né? O que eles fizeram para merecer? Nada, né? Deus deu porque Ele quis. Isso é um favor imerecido. Isso é algo que a gente pode chamar de graça, né? Uma definição bem singela, bem simplesinha. Eu concordo que graça é muito mais do que isso, mas essa geralmente é a definição básica aí de graça, né? Um favor imerecido. Então, o primeiro favor imerecido de Deus com Adão e Eva foi colocar um jardim, colocar eles para dominar, né, sobre a criação, sobre tudo. O que acontece, essa ruptura no capítulo 3 ali, com a queda do homem, né? E que ele perde esse domínio, né, da terra. Você vê que esse domínio que tinha sido dado por Deus, depois Deus vai chamar Satanás de o príncipe deste mundo, né? Ou seja, aquele que está reinando aí no mundo, que tem esse domínio, né? Até Cristo tomar esse domínio dele na sua morte, né, na sua ressurreição e ascensão. Mas até então a gente vê que na queda, o homem perde essa parte dessa dádiva. E por que aqui também a gente tem a revelação, a graça de Deus, né? Por quê? Porque Deus é tão misericordioso que Deus havia dito para eles, você não vai comer, você não pode fazer isso, né? E a única ordenança do não para o Adão aqui era de comer do fruto, que a gente não sabe qual é, tá, gente? Pelo amor de Deus, não é uma maçã, não, tá bom? Aquele fruto da maçã que come lá e está envenenado,
Aquilo lá é da Branca de Neve, né? Não é do Adão e Eva, tá bom? O Adão e Eva não tem maçã aqui na história não, tá? É um fruto que a gente não sabe qual é, tá? É um fruto, né, que havia sido colocado ali como um limitador, né, para o homem, né, dá a ele esse direito de livre-arbítrio, né, de poder, sem influência de pecado, poder decidir o que ele queria fazer. E aí é interessante que ele vai lá, né, a Eva come, a Bíblia não fala o que acontece, aparentemente nada, depois que o Adão come, aí a Bíblia relata, né, e foram abertos os olhos espirituais de ambos, né? Você vê que o compromisso que Deus tinha feito com Adão, ele está aqui presente, né? Enquanto Adão não come, não acontece de abrir os olhos espirituais deles, né? E aí você tem agora uma sentença, né? Que é qual? Há um castigo sobre eles, né? Primeiro, Deus se vira para o Adão, pergunta por que ele comeu, ele fala que foi culpa da Eva, né? Ali ele usa até a desculpa, né? A gente tem essa mania, né, de quando confrontado usar desculpas, né? Falar, Senhor, a mulher que tu me deste, ela me deu do fruto e eu comi, né? Como que a culpa é dela, né? Ou então a culpa é do Senhor, né? Porque se o Senhor não tivesse me dado ela, né, eu não pedi, mas o Senhor me deu ela, né? Então é a mulher que tu me deste, né? Ela me deu e eu comi. Então ali o Adão acaba jogando a desculpa para cima da mulher, aí Deus vai conversar com a mulher, aí ela fala, Senhor, a serpente, a culpa, a culpa é da serpente, né? A serpente me enganou. Aí Deus vai conversar com a serpente, né? Que ali sim era o animal astuto, né? O qual havia sido usado por Satanás. Mas ali você vai ver um castigo sendo lançado sobre o Adão, sobre a Eva e sobre a serpente, tá bom? Sobre Adão, né, Deus vai conversar com ele e dizer, olha, é o seguinte, camarada, agora a terra vai produzir abrolhos, né, agora a terra vai ficar difícil, não vai ser essa mamata aí não, né, você vai ter suor, né, para comer agora, né, aquilo que ele fazia, que ele já era o lavrador ali, agora ele vai ter dificuldade para fazer aquilo, a dificuldade natural da vida. Então ali afeta toda a humanidade a partir dali, tá? Aliança rompida, toda a humanidade sofre, toda a criação. A Bíblia vai nos ensinar bastante disso no Novo Testamento, principalmente no livro de Romanos, tá? Mas aí o que acontece? Deus traz o castigo para ele, Deus se vira para Eva, traz o castigo para ela, Eva, agora, né, com dores de parto, né, você aumentar, multiplicarei a dor do parto, né, então a dor do parto ali para Eva, né, a multiplicação dessa dor, né, que ela iria ter filhos agora. Isso mostra mais uma vez, veja que ela já tinha, né, o parto, só que agora com dor. Né? Então o castigo não é o fato dela ter filhos ou que agora ela vai ter dor de parto. Né? Essa dor é multiplicada, é o que está no texto. Né? Então agora você vai sofrer um cadinho, tá bom? Então a mulherada aí que tem a dor de parto, né, lembre-se da condição da Eva aí sendo repassada. Né? Até existe aí a defesa feminista, né, de que Jesus na cruz, como ele reconcilia a aliança, ele também reconcilia a questão da mulher, né, a mulher agora pode ocupar funções de destaque, pastoras e assim por diante. Esse tem um texto bem melhor no Novo Testamento, que a gente aborda numa condição futura, mas a verdade é que se realmente fosse nesse nível de reconciliação, a dor do parto teria deixado de existir. Isso não me parece que aconteceu. Né? Eu acho ainda que a mulherada ainda reclama muito da dor de parto. Né? E para a serpente, né, o interessante que vem ali o castigo da serpente. Né? O castigo da serpente é que agora, né, você vai arrastar a sua barriga no chão. Né? Então é interessante, né, até um pouco fictício para a nossa mente pensar uma serpente andando, né, com pés, né, com tudo, mas pelo relato bíblico, a partir dali a serpente começa a arrastar sua barriga no chão. Né? A partir dali ela recebe isso como castigo. Né? E os efeitos da queda? Os efeitos da queda, agora a Bíblia vai nos mostrar, capítulo 4, né, a Bíblia vai nos mostrar
uma sequência de acontecimentos do capítulo 4 até o capítulo 11, nós vamos chamar aí de os efeitos da queda, né? Dilúvio no capítulo 6, o capítulo 4, Caim e Abel, aí tem uma parte ali de Lameque, né? Essa parte de Lameque, inclusive, Jesus vai falar disso lá em Mateus, né, 18. Jesus vai falar disso, se não me engano, Mateus 18. Jesus vai dizer, né, quando Pedro pergunta, Senhor, né, quantas vezes eu tenho que perdoar? 7 vezes, né? Aí uma referência aí de Lameque, né? Lameque comete um assassinato, ele diz, olha, se Caim vai ser vingado 7 vezes, eu serei 70 vezes 7, né? E aí essa mesma expressão, ou seja, essa maior atrocidade da história da humanidade aqui, era que tem nessa visão judaica principalmente, né, de que esse é o grande crime, o assassinato aqui contra a vida, que vai ser, no capítulo 9 de Gênesis, vai ser colocado uma lei para não haver mais, para não poder mais matar ninguém, né? Então, a pena de morte ali para que barrasse a morte, né? Mas aqui, no capítulo 4, fica algo extraordinário, né, que Lameque seria vingado 70 vezes 7. Aí quando Pedro pergunta para Jesus, Jesus diz, olha, se o seu irmão te ofender, né, 70 vezes 7, né, você tem que perdoar, né, não só 7, mas 70 vezes 7. É a mesma ideia de que, no dia isso, né, é a mesma ideia de que para o maior crime, né, da humanidade, da história, né, para o maior crime, né, o crente, a pessoa ainda tem que perdoar. E se preciso, ainda mais. Essa é a visão que Jesus quer passar ali, né? A gente tem um pouquinho de dificuldade aqui na tradução de 70 vezes 7, ou se é 77, e aí existem algumas bíblias ali, né, a NTLH, por exemplo, que aí traduziu ali como 77, lá em Gênesis 4, acho que 21, e aí em Mateus 18 lá ela traduz como 77 também, né? E aí é um texto consagrado mundialmente, todo mundo conhece, né? O 70 vezes 7, o 70 vezes 7. E aí às vezes pega na Bíblia lá, e numa tradução diferente, tá lá 77, fala, meu Deus, né? Mas por que essa Bíblia dá 77, né? Porque a ideia ali não é o número em si, não é 490, a ideia que Jesus está ensinando é essa, né, de que para o maior crime, para a maior atrocidade, né, você tem que liberar o perdão, né. E aqui na queda, desde o capítulo 4, né, começa-se a corrupção da humanidade. A gente vai chamar isso, né, a teologia, você vai ver às vezes algum livro ali, alguém vai falar, né, de efeitos noéticos. Tem nada a ver com Noé, tá? Pelo amor de Deus, toda vez eu falo isso porque já aconteceu de perguntarem, né, como é que tem a ver Noé, porque Noé lá no capítulo 6, né, você está falando aqui no capítulo 4, mas os efeitos noéticos têm a ver com todas as esferas, né, com o efeito que atinge o homem em todo o seu ser, né? E esses são os efeitos noéticos, tá? Tem a ver com luz, né? Com o todo do homem, tá? Então, os efeitos da queda rompe a aliança de Deus, né, com o homem, e aqui na criação, nessa queda, a gente tem o que eu falei, comecei a falar, não concluí aqui o pensamento, mas o que seria talvez agora um momento de graça maior, né? Assim, por quê? Porque antes Deus faz a misericórdia com o homem, mas o homem não havia quebrado nenhuma aliança com Deus, né? Agora que o homem não, ele vai lá e aquilo que Deus falou para ele, você não vai fazer, ele vai lá e quebra. Agora o que eu tenho? Agora eu tenho Deus vindo e confrontando o homem, né? Adão, cadê você, né, no jardim? E assim, por quê? Por que Deus faz isso? Né? Adão havia feito aquilo que Deus disse para ele não fazer. O que Deus tinha que fazer com ele? Tinha que falar, camarada, eu te dei tudo, te dei o paraíso, te dei uma companheira para você não ficar sozinho. E a única coisa que eu falei para você é não coma dessa árvore, você foi lá e comeu, era ir lá destruir o homem. O que o homem merece além da destruição, além do inferno? Nada. Mas aí vem Deus, pela sua misericórdia, pela sua graça, pelo seu favor imerecido. Então, assim, eu vejo muita gente desassociando o Antigo Testamento com a graça. Porque o Antigo Testamento é o período da lei, o Novo Testamento é o período da graça. Bobeira, bobeira. É só você olhar e você está vendo o favor de Deus imerecido
Você achar por algum motivo que o Adão merecia antes do pecado ou depois do pecado, né, isso só pode ser um favor imerecido, só pode ser o grande amor de Deus. Tá? Isso é graça. O que acontece na cruz é a graça e a justiça, né? É o amor e a ira de Deus, que é o que acontece na cruz. Né? A gente geralmente fala do amor, esquece da ira, que é a manifestação na cruz. Né? A cruz é o maior símbolo de amor e ira, né? Ou justiça, né? Porque a ira de Deus ela é santa, ela é justa. Né? Enfim, toda a Escritura vai nos mostrar o grande amor de Deus, né, a graça de Deus, tá bom? Daqui a pouquinho eu vou chegar lá na lei, né? Pior que eu estou falando bastante aqui, tem muitos itens ali, eu vou andar um pouquinho, tá? No capítulo ali, então, da queda, do capítulo 3 até o capítulo 11, eu tenho a queda do homem, né, essa ruptura na aliança e diversos acontecimentos, diversos relatos que me mostram como o homem está corrupto, como o homem está caído, né? Capítulo 6, que começa a parte ali de Noé, uma história extremamente conhecida, né? Noé fica mais ou menos ali uns 80 anos fazendo a arca, tá bom? Mais ou menos uns 80 anos fazendo a arca, tá? Quando eu falo dos patriarcas eu vou falar disso, tá bom? Pelo amor de Jesus Cristo, não é 120 anos, tá bom? Se você achou que a parte inicial do capítulo 6, né, às vezes você me ouviu aqui e falou, mas não é 120? O texto não fala? Né? Não, tá? O dia que nós falarmos de Noé, a gente vai falar disso, tá bom? Aquela parte inicial ali do capítulo 6, o relato de Noé começa um pouquinho depois, tá bom? Então, mais ou menos uns 80 anos, tá? Uns 80 anos fazendo a arca, prazo máximo ali, pela data dos filhos dele, né? Mais ou menos 80 anos. Então ele constrói a arca, vem o período do dilúvio, a destruição da humanidade. O capítulo 5 ele procura me trazer ali 12, principalmente chefes de família, né? A gente vai chamar de patriarcas, né? 12 patriarcas ali. 12 grandes patriarcas ali, que há um período grande da história ali, tá? Só me trazem 12 ali. E depois lá no capítulo 11 vai também me trazer mais uma parte ali de mais 12, né, patriarcas, onde eu tenho o Abraão, né, capítulo 10, tá? Perdão, capítulo 10. Então, capítulo 12, né, eu tenho já a aliança com Abraão, tá bom? Então, os patriarcas aqui, eu tenho os patriarcas que vão ali desde Adão, né, até chegar no Abraão, e do Abraão em diante, né, que aí é o mais famoso, né? Aí a história ganha uma velocidade bem menor, né? Então, assim, em 11 capítulos da Bíblia, eu tenho um período ali, uma abrangência ali de 2.500 anos, mais ou menos. E aí depois eu vou ter os patriarcas, né, um pouco menos, né, 2.200 mais ou menos. Abraão vai ser 1.800 e pouquinho ali antes de Cristo. Então eu vou ter Abraão, o primeiro patriarca ali, a fazer uma nova aliança, né? Eu tive a aliança com Noé também, tá? Perdão, né? Noé foi chamado por Deus, para fazer a arca, ele fica ali uns 80 anos fazendo, então ali é uma aliança com Noé, né? A gente vai chamar de aliança noética, tá? Depois nós vamos ter essa aliança abraâmica aqui, tá bom? Nessa aliança que Deus faz com Abraão, é a aliança que vai perdurar durante toda a Escritura, tá? Essa aliança existe ali os parâmetros, né, da aliança, e ela é de ambos os lados, tá bom? A gente vê muito aí uma defesa de aliança como testamento e não como aliança, né, em que somente Deus pode guardar a aliança, né? Já vi pregações assim nesse sentido que só um animal pode passar, porque só Deus podia passar, só Ele podia selar esse pacto futuro, tá? É até bonito de ouvir, tá? Mas não representa o que vai ser a aliança aqui, pelo menos não o termo formal da aliança que vai ser tratado com o próprio Abraão e depois também, tá? O termo formal da aliança
ela é de ambos os lados, né? Isso fica muito claro para a gente, inclusive, em Hebreus capítulo 11, quando fala do alcance do Abraão pela fé, né, não pela lei, tá? Mostrando para nós, inclusive, que a lei nunca salvou ninguém, jamais salvaria, porque pela lei ninguém pode ser salvo, né? Somente pela fé. E que essas coisas eram sombras, né? A lei, os profetas eram sombras do mistério de Deus que estava em oculto, né? Cristo Jesus que foi revelado no Novo Testamento, né? Inclusive esse é o texto inicial do livro de Hebreus, do capítulo 1, né? Que ele faz essa comparação entre essa lei de aliança, tá? Então ali eu vou ter os patriarcas, eu vou ter essa aliança no capítulo 15, né, 12, que vai ser 3 pontos da aliança ali, eu vou falar depois. Depois no capítulo 15, 17, essa re-ratificação aí da lei, né? Na verdade, uma ratificação, mas acrescentando alguns parâmetros da lei que não havia sido formalizado anteriormente, alguns pontos formais, né, no capítulo 15, principalmente no capítulo 17, como sinal da aliança, que a gente vai chamar de circuncisão, e aí vem outros, os filhos da lei de Abraão, né, até que chega um momento que, lembrei que eu coloquei um mapinha aqui, deixa eu mostrar para você esse mapa aqui, ele tem na Bíblia nossa, lá no finalzinho, nas Bíblias, geralmente tem alguns mapas lá. Esse aqui é um mapa muito comum de se encontrar na Bíblia, tá? Eu coloquei esse aqui, ele é um pouquinho diferente de alguns mapas. Por quê? Porque essa terra de Abraão, você vê que ele colocou um ponto de interrogação aqui? Alguns mapas vai trazer ela aqui embaixo, tá bom? Vai trazer ela aqui embaixo e ele faz assim. Ele faz um arco aqui, tá? E vai ser aqui embaixo, né? E alguns já acreditam que é por aqui, tá bom? Esse aqui parece que é um pensamento minoritário, né? Coloquei ele aqui porque me parece um pouco mais coerente com alguns detalhes ali, tá? É só questão de geografia mesmo. Mas o que acontece? O Abraão ele vai vir aqui, ó, vai vir até o Egito, né? Aí ele volta para a Terra Prometida, mas ele acaba não entrando, volta, fica aqui pelo Egito. Enfim, acontece diversos acontecimentos por aqui, e esse aqui é o trajeto que o Abraão ele faz, tá bom? Temos interrogações aqui, né? Sodoma, se vai ser aqui nessa região aqui próxima ao Mar Morto, né? Se é por causa disso que por causa do enxofre que vem na época de Ló, né? Se o enxofre ali misturado com sal, né? O fogo do céu misturado com sal se faz com que o Mar Morto morra, né? Se é por isso que o Mar Morto tem tanto sal, se é por isso, aí se Sodoma seria aqui, né? E algumas escavações geológicas têm tendido a dizer que é realmente esse aqui, o local, tá bom? E aqui está o Mar Morto, tá? Aqui está o Mar Morto aqui no desenho, esse aqui é o Mar Morto, e aqui é o Mar da Galileia, o Mar de Tiberíades, né? E o Jordão passa aqui no meio, tá bom? E aqui, né, o Egito, tá? Aqui é o Egito, e essa aqui seria a peregrinação de Abraão. A de Moisés daqui a pouco eu mostro para vocês. Eu acho que eu peguei um mapa também que geralmente tem nas Bíblias, tá? Então os patriarcas, eles vão, por fim, terminar no Egito, né, já com José. Então vou ter ali o Abraão, o Isaac, o Jacó, aí o Jacó vai ter 12 filhos, né, que são as 12 tribos de Israel, e um filho dele vai para o Egito, que é o José, é muito conhecida a historinha, tem desenhos, né, tem quadrinhos, né, até por não cristãos, né? José vai para o Egito, tal, lá ele morre, passa-se um tempo depois, ele vai com 70, 75 pessoas, né, ali para o Egito, e posteriormente essa geração fica muito numerosa, o povo passa-se ali a geração e fica muito numeroso, o faraó fica com medo, faz esse povo trabalhar como escravo, e por fim nasce Moisés. Esse é o relato de Êxodo capítulo 1 e 2, aqui do Pentateuco, tá? Até então a gente estava no Gênesis, né, e vem para o Êxodo aqui, tá? O Levítico vai ser a lei, tá? Essa parte da lei que Deus vai dar, né, vai dar no capítulo, a linha ainda em Êxodo, né, algumas ordenanças, principalmente a partir do capítulo 20, né, e Levítico é o detalhamento ali da lei, né.
Números tem a ver muito, a ideia ali é de numerologia, mas é um relato bem histórico da vida no deserto, né, justamente com Deuteronômio que vem trazendo pontos da lei, da história do povo. Tá? Mas aqui em Êxodo é essa parte inicial onde vai nascer o Moisés, né? Que é quem relatou a história em Gênesis, né? Pelo menos boa parte dessa história. Tá? Então, os patriarcas, né, agora Moisés vem aqui no período aqui do Egito, no final ali do patriarca José, né, já com as tribos ali como escravos e tudo, e vem a história de Moisés, que né, a gente conhece bastante também, né, também uma história contada até nos cinemas, né, às vezes com uns detalhes ali de Hollywood, né, mas é uma história que a gente conhece, né, a gente sabe quem é Moisés, pelo menos, né, e nisso vem ali a lei, e eu coloquei leis ali, tá vendo? Leis. Por quê? Eu queria que você prestasse bastante atenção na questão do Antigo Testamento, né, dessa antiga aliança. Verdadeiramente Jesus fala no capítulo 5 de Mateus, né, antes dele começar o sermão, o grande sermão do monte, né, Jesus ele fala que ele não veio abrogar a lei, mas veio cumpri-la. Muita gente acha que Jesus veio contra a lei, veio falando, porque na lei de Moisés fazia assim, mas eu digo para você fazer assim, e que isso está se tratando da lei de Deus, né? E Rodrigo, e não é? Não. O que Jesus combate é o que nós chamamos de legalismo, sabe? Aquele desvio de conduta, né, da lei, é isso que Jesus combate, tá bom? Jesus combate o legalismo e não a lei em si. Por quê? Porque toda lei é santa. E aí é aí que eu quero que você observe. No Novo Testamento, quando fala da lei, Gálatas 3, por exemplo, o que Gálatas 3, a partir do verso 3, ali, 14, 15, o que ele quer dizer sobre a maldição, né, da lei? Aí tem gente que fala, não, porque quem está debaixo da lei é maldito, porque a lei é maldita. Ao mesmo tempo, Paulo fala a Timóteo que toda a lei é santa, apta a instruir, né, a redarguir, né? Da mesma forma, em 1 Coríntios ele fala isso. Então, ao mesmo tempo que o próprio Paulo, né, fala que sobre esses pontos da lei, ele também fala que a lei é santa. E a gente pode falar, não, Paulo parece estar doido, né? Perdeu o juízo. Uma hora ele está falando que o negócio não é, outra hora ele está falando que é, né? Por quê? Porque a gente, quando olha para a lei, a gente fala, não, a lei de Moisés. O Antigo Testamento é a lei de Moisés. Lembrando, o capítulo 11 de Hebreus já nos mostra que pela lei ninguém é salvo. Né? Ninguém foi salvo ali. Você vê os pais da fé, são os pais da fé, não os pais da lei. Você não encontra os pais da lei, você encontra os pais da fé. Por quê? Porque a lei foi dada como tropeço lá em Gálatas, né? Ou seja, aquilo que é para eu tropeçar, para quê? Para quê? Para que eu veja a minha necessidade da misericórdia de Deus, de forma que eu não consigo me salvar sozinho. Isso é o cristianismo, tá? Isso quer dizer que se eu guardasse toda a lei eu me salvaria? Não tem como. Por quê? Porque ela é um tropeço. É impossível guardar toda a lei. É isso que Paulo fala quando ele fala que a lei é tropeço e que é impossível guardar toda a lei. Paulo ensina isso. Por quê? Porque não era o propósito da lei salvar, e não poderia ser. Eu não posso me salvar sozinho, porque isso é contra a visão bíblica, contra a visão do cristianismo. O que nos salva é a graça, é a misericórdia, é o favor imerecido de Deus, não é a lei. Não é o cumprimento, não é os meus atos e as minhas atitudes propriamente dito. Meus atos e atitudes vão ser o que a gente vai chamar após a justificação, que nós chamamos de santificação, porque é isso que a Bíblia ensina. Tá bom? Então, como é que a gente pode ver essa questão da lei? Como é que eu posso ver? Eu vou falar bastante de lei depois, tá bom? Principalmente quando eu entrar naquele tópico ali. A lei, eu não tenho, gente, somente a lei de Deus. E aí eu falo o quê? Revelação. Veja bem, Deus se apresenta ao homem, chama para uma aliança, e ele vai revelando quem ele é. Ele vai revelando o seu propósito, aquilo que ele quer, principalmente na aliança aqui, nessa visão, né, do sinaítica aqui, né, que ele vai ter com Moisés. Deus vai se revelando, dizendo, isso você não pode fazer, isso você pode fazer, isso aqui eu já não gosto, isso aqui não... Então assim, Deus vai trazendo pontos do seu caráter, tá? Isso nós chamamos de lei moral.
Essa lei moral, ela não muda e jamais vai mudar. Por quê? Porque Deus, ele é imutável. O Deus do Antigo Testamento é o mesmo do Novo. O que estava errado no Antigo Testamento, que tem base no caráter de Deus, continua errado hoje e vai continuar errado até a volta de Jesus. Tá? Então, dizer que a lei de Moisés não está mais vigente, joga no Google aí, entra lá, fala assim, quando é que Deus aboliu a lei de Moisés? Quando é que o Antigo Testamento deixou de valer? Você vai encontrar um monte de resposta aí. Pode procurar. E geralmente vai dizer, não, porque quando Cristo morre, né? Vou usar Colossenses. Vou usar Colossenses capítulo 3, né? No ato de Cristo ali, ele cumpre toda a lei. Vai usar Hebreus capítulo 8, Hebreus 8, Hebreus 7, então, da tirada do sacerdócio, do 8, verso 6 em diante, até capítulo 12. Olha, Deus deixou, a lei deixou de existir. A lei de Deus não muda. Nosso Deus é imutável. A gente tem que entender isso. Eu não tenho dois deuses, um do antigo e do novo. Eu tenho um Deus só, com uma lei santa só. A lei de Deus, do seu caráter moral, ele não mudou. Então, eu tenho que entender que Deus ele trouxe leis, por exemplo, que são leis da saúde. Deus deu a sua lei moral. Ele começa os 10 mandamentos lá no capítulo 20, os 4 primeiros mandamentos da lei moral de como o homem deve adorá-lo. É Deus dizendo que o homem não fará para si escritura, imagens de escrituras. Deixa eu ler para você rapidinho. Então, assim, a lei moral de Deus, ela não muda. O que mudou, então? A lei sacrificial. É isso que eu posso falar, a lei de Moisés. Aí sim, tá? Eu posso dizer que essa lei civil, essa lei cerimonial, essa lei, às vezes, de saúde, né? Elas deixaram de existir, elas mudaram. Agora, eu dizer que a lei moral de Deus mudou, não mudou. E a aliança, ela é feita num pacto eterno, né? Que é a palavra que está lá em Gênesis 12, Gênesis 15, com a ideia de que é eterno essa aliança de Deus. Por quê? Porque Deus não muda, tá? Então, a lei moral de Deus, ela é a mesma do Antigo Testamento, continua vigente. Deixa eu ler para você, por exemplo, Êxodo 20, deixa eu pegar os mandamentos aqui, ó. Então, Deus falou estas palavras: eu sou o Senhor, seu Deus, que tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. Aí começa o verso 3. Ouve isso aqui e diz para mim se essa lei não está vigente. Não tenha outros deuses diante de mim. Essa lei está vigente? Claro que ela está vigente. É óbvio. Não precisa nem ser crente para ouvir isso aqui e saber que Deus, o Deus de Israel, o Deus Yahvé, né, o grande Yahvé, ele não aceita outro Deus. Ele é a adoração exclusiva dele. Está aqui. Não tenha outros deuses diante de mim. Isso não mudou, porque isso tem a ver com o caráter de Deus, com a pessoa de Deus. Tá? Verso 4, não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo do céu, não adore essas coisas. Preste atenção, não está falando de arte cristã. Tá? Então eu não posso fazer uma imagem aqui para adorá-la, para me prostrar perante ela, para rendê-la adoração. O que é vedado não é uma imagem do céu ou da terra. O que é vedado é a adoração a esse tipo de coisa, a essas imagens. É o que está dizendo o verso 4 e 5. Não faça para você imagem de escultura. Então fazer uma escultura é pecado, né? Porque a Bíblia falou, não faça imagem de escultura. Só que a Bíblia deu um motivo, não faça, não adore. O negócio é não adorar. Entendeu? É a adoração que é exclusiva, tá? Nem preste culto a elas. Não é para cultuar essas coisas, tá? Porque e ele ainda explica, olha só, Deus ainda explica, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, ou ciumento, né? Sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos. Esse aqui, gente, é totalmente tirado de contexto, né? Eu estou fazendo uma coisa porque o meu pai fez, e aí eu estou pagando pelos erros dele, porque Deus visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira geração, terceira e quarta geração. Existe a maldição hereditária. Gente, não é isso que a Bíblia diz. Olha aqui o que a Bíblia diz. Visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles, a Bíblia explica, daqueles que me odeiam.
Quando eu falar da terra, da ordem de matar o povo da terra, eu vou entrar nisso aqui, tá? Terceira e quarta geração, então eu estou pagando pelos pecados dos meus pais, eu sou cristão, eu estou pagando pelo erro dos meus pais, daqueles que me odeiam. Por quê? Verso 6, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Se você quiser saber, a Bíblia não fala de maldição hereditária, tá? Para o povo de Deus. Se você quiser saber, leia 17 de Ezequiel. Ezequiel estava tendo esse problema lá no cativeiro babilônico, né? Aí quando você lê aquela parte assim, que os dentes estão desbotados pela uva, né, que os pais chuparam, né, comeram, ali você entende como meus pais comeram as uvas e os meus dentes que estão apodrecendo. Mais ou menos essa ideia, que é a ideia de maldição hereditária, que Ezequiel vai dizer, olha, não existe esse negócio aí. Tá? Ele dá vários exemplos para você entender que não tem. O que tem é a visitação da ira de Deus nos pais, até do erro dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração, dos que o aborrecem, né? Tá? De uma forma sequencial, né? Mas Deus faz misericórdias, tá? Se você é um cristão lavado e remido no sangue do Cordeiro, fez a sua confissão de fé, eu aceitei a Jesus na minha vida, esquece o que o seu pai e sua mãe fez, tá? Por quê? Porque Deus faz misericórdia até milhões, né? Para aquele que o ama, tá bom? Então, quando a gente fala em leis, a Bíblia fala de preceitos, a Bíblia fala de mandamentos, né, de forma que eu tenho 613, por exemplo, é um número que chegaram, já muito mais, já posterior, tá? Uma data bem tardia, mas chegaram a 613 leis, né? Tem 613 leis, onde 365 são de proibições, né? A gente vai chamar de mitzvah. Esses mitzvah, ou mitzvahut, são essas leis, né, mitzvahut, voltar a ser, são aquelas leis impeditivas, ou aquelas leis que eu posso fazer, né, as 365 são leis que me proíbem, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, eu não posso comer o animal se estiver assim, eu não posso fazer aquilo e tal, e 248 são aquelas que dizem assim, ó, você pode fazer isso, você tem que fazer aquilo, né, que são as leis positivas, né, então leis negativas, aquelas que eu não posso fazer, né, essas 365 leis, e as 248 são aquelas positivas, aquelas que eu posso fazer, que eu tenho que fazer. Há um total de 613 leis. Mas essas leis judaicas aqui, que a gente chama, essas leis aqui judaicas, esse mitzvot, essas leis aqui, elas são de ordenança religiosa, civil, cultural, sacrificial. Tá? Essas leis realmente foram cumpridas em Cristo Jesus. Isso você pega o livro de Hebreus, o livro de Hebreus é para tratar disso. Tá? O livro de Hebreus ele está ali para tratar disso, para falar dessa substituição da lei cerimonial para em cumprimento em Cristo Jesus. Que todas essas leis cerimoniais apontavam para Cristo, e Cristo é o cumprimento dela. Tá? Elas eram sombra de Cristo, e agora eu tenho Cristo, então eu não preciso da sombra mais, agora eu estou revelado. Né? A ideia de revelação é isso, é trazer às claras aquilo que estava na sombra, né? Ou seja, tirar o véu, e assim por diante. Então, a ideia de que a lei do Antigo Testamento é uma, do Novo, não esquece, a lei é a mesma. Tá? Só que eu tenho leis para dizer como que o povo tem que tratar o lixo no deserto. Né? Não estou no deserto hoje, a igreja também não, então não faz o mínimo sentido eu achar que essa lei está vigente. Tá? Da mesma forma, os sacrifícios, por quê? Porque os sacrifícios eram para que com sangue houvesse derramamento de sangue e há perdão, Hebreus 4, se não me engano, mas esse sangue já foi derramado que é em Cristo Jesus. Então, essa lei sacrificial, ela deixa de ter esse valor. Da mesma forma, o sacerdócio, né? O pastor não é sacerdote, tá? Por quê? Porque antes era o levita, né? Era aquele povo separado, era o sacerdócio, né? Capítulo 7 de Hebreus vai dizer que esses sacerdotes deixaram de existir, agora eu tenho um único sacerdote, que é Cristo Jesus, que é o sumo sacerdote, né? A gente sabe que há igrejas que dizem que há pessoas ainda que são sacerdotes, que eu preciso me confessar a ele, fazer alguma coisa assim e tal. É só ir lá em Hebreus 7, você vai ver que estava dizendo exatamente o contrário, né? Ele não, essa lei dos sacerdotes, essa lei sacerdotal do Antigo Testamento, ela foi cumprida em Cristo Jesus. Então essa é a lei cerimonial que não existe mais. Tá? Por isso que os cristãos não têm, né? Eu tenho pastor como um ministério, eu tenho como um líder, alguém que me guia, né? Porque a Bíblia fala disso lá em Gálatas 6, tá? E são ordenanças, são colocados, enfim.
mas não como um intermediário com Deus aqui para mim, tá? Então, isso eram elementos da lei cerimonial, que realmente se cumpriu em Cristo Jesus e não tem mais porquê. Agora, a lei moral, que é aquilo, que é a questão da adoração, do não assassinarás, né, que está no capítulo 20 lá também, faz parte da lei moral de Deus, né? O não assassinarás continua vigente, não cobiçar a mulher do próximo, tá? Tudo isso, gente, continua vigente. Então, a lei de Deus, a lei moral, nunca deixou de existir e nunca vai deixar, tá? Tem a ver com o caráter de Deus, tá bom? Por isso que Paulo fala que a lei é santa, a lei é maravilhosa, é apta a ensinar, a redarguir, né? Tradução da Revista Corrigida, tradução ruim aí da palavra, mas mais conhecida. E, ao mesmo tempo, a lei cerimonial, realmente, Cristo vem combatendo o legalismo da forma que eles estão tratando, né, o dia de sábado, da forma que eles estão tratando a oferta, né, como tratar as viúvas e tal, estão colocando isso dentro de um legalismo ali, tá? Então é isso que ele combate, tá bom? É isso que Jesus combate. Jesus não combate em momento algum a lei propriamente dita na sua formalidade, mas no seu aspecto que está sendo tratado, né? Então Jesus não vai contra em momento algum, tá? O Sermão do Monte, por exemplo, em Mateus 5 ali, 6, né? 6 em diante, coisa mais linda, Jesus combatendo o legalismo, né? Os excessos da lei, né? E assim por diante, tá? Então essa questão da lei, aí vem a terra prometida, então o povo pecou, Deus faz uma aliança com Abraão, o povo vai para o Egito no período de fome, Deus levanta Moisés, tira o povo do Egito, leva o povo para a terra prometida, tá? Moisés não entra, né? Fica ali 40 anos, eles ficaram mais ou menos ali no Egito, tá? 230, 250 anos, mais ou menos, acho que 250, 240, alguma coisa ali, como prisioneiros no Egito, tá bom? Depois eu explico, se você ficou na dúvida ali, não é 430, não é 430, tá? Gálatas 3, 16, 17 vai te falar que é do recebimento da promessa de Gênesis 12, né, até ao recebimento da lei, tá bom? Rodrigo, mas o que está lá em Êxodo 14 ou em Gênesis também? Não, depois a gente trata quando falar disso aí, tá? Mas eles ficam aí 230 anos, 250 mais ou menos, inclusive é o que Paulo fala em Gálatas 3, 16, 17, e é o entendimento nosso ali e a cronologia, tá? Eles ficam mais ou menos esse período presos no Egito, saem, vão para a Terra Prometida, não fazem o que Deus mandou, entram na Terra Prometida, faz aliança com os gibeonitas, que não era para ser feito, são enganados, tudo bem, mas começa uma série de problemas, não conseguem se estabelecer na Terra, tá? Nessa Terra Prometida aqui, Josué morre aqui nesse período, né, o sucessor de Moisés, ele morre, não deixa sucessor, o povo fica à mercê, aí o povo levanta ali alguns homens, né, juízes, que a palavra não é muito boa, juízes, né, mas é o nome do livro, foi colocado na época, é o nome do livro que nós temos, né, recebe esse nome de juízes, né, que na verdade é um general de guerra, tá, é um líder, tá bom? Aqui, ó, juízes, não tem muito a ver com o juiz, com a ideia de juiz nossa de hoje, tá, de julgar, não tem nada a ver com isso não, tá bom? E aqui nós vamos ter 12 juízes, vocês conhecem alguns ali mais famosos, depois eu vou falar deles. Aí você vai ter o Eli, né, bastante conhecido, Samuel, a Sansão talvez seja o mais conhecido deles todos, enfim, aqui são juízes que em certo momento o povo volta a Deus com esse líder, né, que se levanta, de repente o povo se afasta. E o propósito do livro é mostrar essas apostasias, né, esses afastamentos de Deus. Por quê? Porque Deus, o texto me mostra a todo momento, principalmente o livro de Juízes, tem bastante essa temática de mostrar a misericórdia de Deus, o amor de Deus pelo seu povo que está à mercê, que está entregue ao pecado, mas Deus olha e fala assim, vem cá, filhinhos, né? vamos corrigir. Então, o cuidado de Deus na história da aliança é fantástico. Tá bom? Então, eles estão na Terra tentando se estabelecer, não conseguem, vão ficar bastante tempo ali, mais ou menos ali, mais uns 250 anos aqui nesse período, né, já dos juízes ali, depois que já estão mais ou menos estabelecidos na Terra, tá? Acho que eu coloquei um mapa aqui, vou ver que mapa que é esse aqui que eu coloquei.
Ah, sim, a rota do Egito, né? Quando eles saem do Egito, ó, eles estão mais ou menos aqui nessa região. A gente não sabe exatamente aqui por quê, porque, se eu não me engano, 47 de Gênesis fala que eles estavam em Gósen, aí depois eles já estão na Terra ali 250 anos depois, 250 mais ou menos, 300, construindo a cidade de Pitom, né, de Ramsés, que seria a capital de Gósen, como é que eles entraram na Terra antes para depois reconstruírem, né, tá construindo, tem alguns problemas aqui de questão geográfica, tá? Mas é mais ou menos por aqui que eles estão, nessa parte norte aqui do Egito, tá? E eles saem daqui, atravessam o Mar Vermelho por aqui, tá bom? Eles atravessam, andam essa parte aqui e vão ficar 40 anos aqui no deserto. Você conhece a história, era para ter entrado aqui com 6, 7 meses, eles já estavam na beira, era para ter entrado, mas pelo pecado eles voltam e ficam aqui. Bom, aqui a gente tem os midianitas, né, descendentes de Abraão, né, filho de Ismael, tá? E aqui a gente tem Edom, né, um grande problema aqui, os edomitas, né? Os edomitas vão ser são descendentes de Esaú, né? Lembra de Jacó e Esaú? Pois é, são descendentes de Esaú. A gente não tem Esauítas na Bíblia, a gente tem os edomitas. Isso aqui tem a ver com o vermelho, tem a ver com a cor do guisado, né? Das lentilhas, enfim. Os descendentes de Esaú são chamados de edomitas, tá bom? Os midianitas vão causar alguns problemas ali junto com os cananeus, né? Para o povo de Israel quando eles estão na terra, tá? Eles vão, acho que Juízes 6, acho não, Juízes 6 vai relatar ali vários ataques dos midianitas, né? E Moisés havia ido ali, né? Casado ali na terra de Midian, né? Enfim, aqui a gente tem a terra, né? A terra prometida, Canaã, tá? A parte sul aqui, né? Da terra prometida, tá? Aqui quando eles entram na terra, a terra vai ser dividida, né? Essa aqui é uma das formas da divisão, lembrando que tem uma tribo que não recebe, né, herança dessa terra, eles vão ficar por conta do sacerdócio, né, são os levitas, eles vão ficar por conta do sacerdócio, os seus irmãos vão ganhar a parte da terra que era deles, né, por isso até a expressão, né, que aquele que não trouxesse da produção da terra a 10ª parte, a macé, a 10ª parte daquilo que era produzido para o mantimento dos levitas, que eram irmãos, né, das tribos aqui, era ladrão e salteador do irmão, né, até essa expressão ali para Malaquias 3, tá bom, aquele que não traz o dízimo ali e tal, que era quem cuidava do templo, né, eles eram ladrões dele, literalmente, né, porque haviam deixado de receber a parte da terra aqui, tá bom? Por isso que é estabelecido, inclusive, esse cuidado dessas tribos aqui, desde Manassés, Dan, Azer, Naftali, né, eles tinham que produzir e levar até o irmão que não recebeu herança, os irmãos que eram os levitas, tá? Cuidavam do templo da casa do Senhor. Essa era a função deles, sacerdotes, tá? O que acontece? Deixa eu voltar aqui. A gente vai ter, então, essa terra prometida, essa dificuldade, né, de conquistar. Até aqui, a forma de relacionamento de Deus com o homem era teocrática, tá? Era Deus cuidando diretamente com o homem, né, sem um rei. Tá? A Bíblia nos ensina que não era para haver rei, não era para ter um rei, não era para ter essa forma de submissão do povo, né? Era para o povo ser submisso ao próprio Deus. Tá? Deus era o rei do povo. Tanto que Samuel vai ter um conflito ali, vai orar para perguntar para Deus, ó, o povo está pedindo um rei, né, e agora? E aí vem a questão do Saul, né? Aí a gente vai ter aqui a monarquia unida, tá? Que é quando vem o final aqui, depois de muitos anos, 250, você vai encontrar algumas bíblias trazendo 400 anos, outras 300, outras 250, e aí quanto tempo foi o período dos juízes, né? Por que tem essa discrepância? Por quê? Porque há momentos que pela história parece que havia 2 juízes, tá? Em um local e em outro. Então não dá para eu pegar um juiz com o tempo, depois ficou sem juiz, depois outro, né? Por quê? Porque havia mais de um no mesmo período, né? Em locais diferentes. Então, eu creio ali mais ou menos 250 anos, tá? E aqui nós temos a monarquia unida, que eu falo monarquia unida, né? O período dos reis, né? Eu tive o último juiz aqui, foi Samuel, que vai ungir Saul e posteriormente
Davi. Então, olha aqui onde a gente está. É Juiz aqui, aí Samuel e depois Davi. Pessoal, continua no próximo aula, no próximo vídeo, tá? Já está grande aqui, depois a gente termina, tá bom? Deus abençoe, fiquem com Deus e a gente continua no próximo vídeo.